Então eu anotei na versão 5.0.079, né, uma função nova aqui chamada interval, e eu queria mostrar rapidamente como que ela funciona. Basicamente a gente já tinha uma função chamada barType que retornava o tipo de barra que você está plotando no gráfico, né? Porém ela tem uma limitação, né? Ela vai, se não me engano, até o gráfico de mês, né? E a partir daí ela já não retorna nenhum valor. Então eu estou plotando as duas aqui embaixo para a gente ver o que as duas plotam, né? Então eu estou plotando, eu tentei abrir todos os gráficos aqui, o problema é que às vezes para carregar o gráfico, dependendo do tipo de informação que está usando, ele demora um pouco. Então eu vou tentar aqui, vamos ver aonde que a gente consegue chegar. Então, por exemplo, quando a gente está usando o gráfico de trade, né, por exemplo, um 10.000T, ambas funções retornam zero, né? Então, no gráfico de trade, usando a função interval e a bar type, ela vai retornar um valor zero. Então, se a gente for, por exemplo, o gráfico minuto, as duas retornam 1, né? No gráfico diário, as duas retornam 2. No semanal, as duas retornam 3. No mensal, 4. E no anual, a partir do anual, então você nota que a função interval ela retorna 5 e a função barType retorna -1, porque a partir daí ela já não reconhece esse tipo de gráfico, né? Então, se a gente continuar, por exemplo, um gráfico de pontos, né, a função interval vai retornar 8, né? E a partir daqui, então, né, do gráfico anual, a função barType vai sempre retornar -1, porque ela não reconhece esse tipo de gráfico, né? Mas então tem uma função interessante da nova função, né? Então vamos ver um outro gráfico, gráfico de inversão, ele retorna 9, né? Gráfico Renko retorna 11. Então basicamente agora você consegue identificar, gráfico Range retorna 12. Você consegue identificar que tipo de gráfico você tem, você está trabalhando, né? Então o ponto figura retorna 13, tem o KG retornaria 14. Deixa eu ver se tem mais aqui. Está demorando para abrir, porque tem que recarregar essa informação baseada num gráfico diferente. Então, esse KG retorna 14. Aí seria o ponto inversão 16 e o gráfico de segundos 17. Então, basicamente, você consegue agora de uma forma um pouco melhor, né? No seu código, identificar que tipo de gráfico você está trabalhando, né? Então é isso, eu queria mostrar essa nova função, né? É interessante, agora você pode identificar o tipo de gráfico que você está trabalhando. Só queria mostrar uma coisa que nem sempre usar o teclado para abrir uma periodicidade funciona. Então, por exemplo, um ano, que seria um A, apesar dele aparecer na lista, nem sempre ele funciona. Então, por exemplo, um M, né? Você nota que agora ele não abriu. Eu não entendo, eu não sei se às vezes é um problema na ferramenta. Você vê que ele não quer abrir. O que eu recomendo é, se ele não funcionar, você usar a lista aqui. Então, aqui em mais períodos, você literalmente consegue listar tudo que você quer. Então, por exemplo, se eu quiser abrir um M, eu venho aqui e consigo abrir. Eu não sei se é um pequeno bug, alguma coisa. Tem vezes que funciona, tem vezes que não. Não entendo muito, para ser sincero. Bom, agora eu tô já num M, tentando tentar 2M. Não vai. Então, é só uma dica, né? Se você quiser buscar uma periodicidade específica que você não está conseguindo usar pelo teclado, né? Abre aqui a função mais períodos e você consegue literalmente ver todos os tipos disponíveis, né? E especificar aqui a periodicidade que você precisa. Então é isso, né? Só queria mostrar essa nova função. E eu estava a ponto de gravar outro vídeo para falar sobre uma outra função nova offset. E eu percebi então que, na verdade, o que a gente tinha conversado sobre calcular a periodicidade do gráfico, né? Que a gente, eu criei lá um vídeo com uma fórmula matemática para a gente fazer. Basicamente, o que eles fizeram foi então incluir isso, né? Que é bem legal. Então, finalmente, eles corrigiram esse problema. Então, eu vou plotar a função offset agora para a gente ver então o que acontece.
Então note que agora ele retorna qual é a periodicidade do gráfico que você escolher. Então agora se eu tiver um gráfico de 10 minutos, ele me retorna 10. Se eu tiver num gráfico de 30 minutos, ele me retorna 30, 25 minutos e assim por diante. E mais legal que isso, ele me retorna até de outros tipos de gráfico, né? Então se eu pôr, por exemplo, 10R, ele me retorna 10R, né? 20R. Então, para a gente ver, ele me retorna 20. Então, não só para intradiários agora, mas também para outros tipos de gráfico, como gráfico Renko. Então, gráfico de range, né? Ele me retornou 2. Ok, por 10. 10 range, então ele me retorna 10. Então, muito legal, finalmente corrigiram isso, né? Ou incluíram isso, o que é muito importante. Então tá aí. Então as duas novas funções interval, eu ia fazer dois vídeos separados, né? Acabei percebendo que, como elas estão bem relacionadas e já responde o nosso problema do gráfico intradiário, então achei melhor fazer como um vídeo só e a gente inclui o nosso offset aqui, né? Então eu vou incluir o offset como retorna o valor da periodicidade. Porque ele não só retorna, a função interval retorna que tipo de gráfico você está usando, né? E o offset retorna a periodicidade do tipo de gráfico que você está usando, né? Então as duas funções se completam em termos de informação que elas vão passar e agora ficou bem completo. Agora realmente você pode identificar no seu código, né, exatamente que tipo de gráfico você está trabalhando. Então é isso. Agora sim finalizamos.